Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu sou a Ileide Raquel, professora de português do Colégio Santa Rita, e essa videoaula é destinada aos alunos do Fundamental 2, das turmas do 9º ano A e 9º ano P. Na aula de hoje, nós vamos retomar o estudo sobre morfologia e sintaxe. Morfossintaxe, a seleção e a combinação das palavras. Veja, a classe gramatical das palavras é determinada pela combinação que fazemos entre os elementos estruturais. Essa combinação, por sua vez, permite que possamos organizar as palavras dentro de um contexto. Veja, falou educadamente sobre o ocorrido. O rapaz educado cumprimentou a todos. E a educação do garoto era admirável. Observe que as palavras educadamente, educado e educação pertencem a classes diferentes. Elas têm o mesmo radical, mas foram combinados a esse radical elementos diferentes. Em educadamente, acrescentou-se ao radical um sufixo, definindo a classe gramatical dessa palavra, que é um advérbio. Portanto, essa palavra vai exercer a função que é própria do advérbio, no caso, adjunto adverbial. Educado, combinou-se o radical com uma desinência de gênero, definindo essa palavra como adjetivo. A função sintática exercida por esse adjetivo é de adjunto adnominal, uma vez que ele está acompanhando um núcleo representado por um substantivo. Em educação, acrescentou-se ao radical um sufixo, definindo essa palavra como substantivo. A função exercida por esse substantivo é a de núcleo do sujeito. Portanto, morfologia é o estudo das classes gramaticais, ou seja, é o campo da seleção, enquanto sintaxe é o estudo da palavra de acordo com a função que ela exerce dentro da oração. Está no campo da combinação. Vamos entender essa seleção e combinação. No exemplo aqui, o gerente não atendeu à colocação do cliente. Nós fizemos inicialmente uma seleção. Escolhemos cada palavra de acordo com a classe gramatical a que pertence. O O é artigo, gerente substantivo, o não é advérbio, entendeu é verbo, o a artigo, colocação substantivo, o do é uma contração da preposição de mais o artigo o e cliente substantivo. Vale lembrar que a junção dessas duas palavras, da contração com o substantivo, forma uma locução adjetiva. Depois do processo de seleção, nós começamos a combinação dessas palavras, onde vamos organizá-las dentro da oração de acordo com a função que cada uma desempenha. Para formar o sujeito, nós agrupamos o artigo e o substantivo. Claro, cada uma exercendo a função que lhe é própria. O artigo de adjunto adnominal, o substantivo de núcleo do sujeito. O restante das palavras foram organizadas para a formação do predicado, onde nós tivemos um advérbio, exercendo a função de adjunto adverbial, um verbo que é transitivo direto, um artigo, que é adjunto adnominal, um substantivo como núcleo do objeto direto e a locução adjetiva como adjunto adnominal desse núcleo. Selecionar e combinar é um processo simultâneo nos atos da fala e da escrita. Portanto, o estudo da língua requer um tratamento morfossintático, isto é, que sejam levadas em consideração a relação entre as classes gramaticais e as funções sintáticas exercidas por elas. Daremos início agora ao estudo da relação entre as classes e as funções sintáticas. Vamos começar pelo sujeito, que é termo essencial da oração, lembrando juntamente com o predicado.
Vale lembrar também que esse sujeito ele pode estar na ordem direta. Ordem direta é quando organizamos sujeito mais predicado. Ou indireta, que é quando o sujeito sai da posição inicial e se coloca numa outra posição dentro da oração, no meio ou no final. É importante também lembrar que esse sujeito apresenta como núcleo um substantivo, um pronome numeral substantivos. Pronome numeral substantivos são aqueles que ocupam o lugar do substantivo, ou uma palavra substantivada. Por exemplo, na oração, soou na escuridão da noite um barulho estridente. Se você tiver dificuldade de identificar esse sujeito, lembre-se, encontre o verbo e o verbo lhe dirá onde se encontra esse sujeito. Quem soou na escuridão da noite? Um barulho estridente. Um barulho estridente é o sujeito da oração. O núcleo desse sujeito é barulho. Observem que o artigo está se referindo a essa palavra e o adjetivo estridente também. Então, o núcleo é barulho e é representado por um substantivo. Neste outro exemplo, ele não cumpriu o combinado. Ele é o sujeito, ele é núcleo e esse núcleo é representado por um pronome. Mais adiante, neste outro exemplo, nós temos o entardecer era encantador naquele lugar. O sujeito aqui foi formado pelo artigo mais a palavra entardecer, que isoladamente seria um verbo, mas dentro desse contexto passa a assumir o papel do substantivo, porque ele é o núcleo do sujeito. Então, nós temos aqui uma palavra substantivada exercendo a função de núcleo do sujeito. Falando de sujeito, vale lembrar os tipos de sujeito. Primeiro tipo, determinado, que é quando o sujeito aparece claro na oração. E mesmo que não apareça, ele pode ser facilmente identificado. Daí nós temos uma classificação. Sujeito simples é aquele que possui apenas um núcleo, como na oração. Aquela moça parecia perdida em pensamentos. Aquela moça é o sujeito. O núcleo é moça, representado por um substantivo. Temos apenas um núcleo, então um sujeito simples. Pode ser composto, como na oração, Pedro e Danilo prepararam um projeto. O sujeito aqui é Pedro e Danilo, temos o sujeito, o núcleo Pedro, o núcleo Danilo. Então, são dois núcleos, sujeito determinado composto. E temos também o sujeito desinicial. O sujeito desinicial é aquele que, mesmo não aparecendo claramente na oração, ele pode ser identificado, determinado, pela desinência do verbo. Aprovamos o seu projeto. Quem aprovou o seu projeto? Nós. A desinência nós remete ao sujeito nós. Então, não aparece, mas é facilmente identificado. Sujeito desinicial. Temos também o sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado é aquele que existe, mas nós não sabemos precisar qual é ou quem é esse sujeito. Por que se indetermina um sujeito? Por duas razões principais. Ou porque não sabemos de quem se trata, ou porque não queremos identificá-lo. Temos dois casos de sujeito indeterminado. O primeiro caso, quando tivermos verbo na terceira pessoa do plural, sem referência a sujeito anterior. Por exemplo, tocaram a campainha. Aqui o verbo tocaram na terceira pessoa do plural. Observe que nós não sabemos, não conseguimos identificar quem tocou a campainha. Apenas sabemos que alguém tocou. Então, esse sujeito é indeterminado. Se porventura acrescentasse a esse verbo um pronome eles ou um substantivo as crianças, aí nós passaremos a ter um sujeito simples. Um outro caso de sujeito indeterminado é quando nós tivermos verbo na terceira pessoa do singular mais a partícula se. Lembrando que esse verbo tem que ser transitivo indireto, verbo intransitivo ou verbo de ligação. Essa partícula se chamaremos de índice de indeterminação do sujeito.
como, por exemplo, ocorre em precisa-se de ajudante. O verbo precisa está na terceira pessoa do singular, acompanhada da partícula se. Sabemos que alguém precisa, mas não conseguimos identificar quem precisa. Nesse caso, temos um sujeito indeterminado. Vale lembrar também do sujeito inexistente, que remete aos casos de oração sem sujeito. Você pode me perguntar, mas por que oração sem sujeito, se o sujeito é um termo essencial da oração? Porque existem alguns verbos que expressam ações que não podem ser atribuídas a nenhum ser. Esses verbos são chamados de verbos impessoais e aparecem sempre na terceira pessoa do singular porque não são conjugados. Quais são esses verbos impessoais? Verbos que indicam fenômeno natural, como por exemplo em trovejou bastante ontem. O verbo trovejar, ele indica um fenômeno natural. Nesse caso, temos uma oração sem sujeito. O verbo haver, quando tiver sentido de existir ou de acontecer. Por exemplo, havia poucas pessoas no campo. O verbo haver aqui tem sentido de existir. Temos, portanto, uma oração sem sujeito. O verbo fazer ou haver indicando tempo decorrido. Por exemplo, faz dias que não a vejo. O verbo fazer aqui indica tempo decorrido, portanto, também oração sem sujeito. Por fim, temos o verbo ser indicando tempo no geral, como em era noite. Uma observação importante é que o verbo ser, ele é um verbo impessoal, mas quando indicar horas, quando vier com expressões que indicam horas, é uma hora, são 2 horas, o verbo ser, embora os impessoais estejam sempre na terceira pessoa do singular, ele terá que concordar com a expressão numérica, é uma regra de concordância verbal, ok? Na aula de hoje, fizemos então uma revisão da parte de morfologia e sintaxe, da relação. Demos início ao estudo das relações entre as classes gramaticais e as funções sintáticas e fizemos uma revisão dos tipos de sujeito. Espero que vocês estudem, continuem estudando. Aguardo vocês até a próxima aula.